Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo tem algumas informações importantes que eu quero trazer aqui para vocês, porque o Inter tem novidades em relação à recomendação que foi feita pela empresa que estuda modelos de novos negócios e novos investimentos dentro do clube, fala sobre SAF, recuperação judicial, e tem uma situação envolvendo isso que eu quero conversar aqui com vocês, e também a diminuição da dívida, que é uma boa notícia para o Internacional. Isso pode acontecer após 10 anos e a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes eu peço para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de kto.bet.br. Final de semana de rodada cheia do Campeonato Brasileiro, muitos jogos com chance extra para tu brincar lá na KTO, tá? O link da chance extra tá aqui no primeiro comentário fixado, tem que ser via mobile, tá? Para tu ativar a chance extra, celular, iPad, enfim, vai lá na KTO, dá uma brincada, te registra e joga com responsabilidade. Bom, gente, vamos lá. Eu quero começar aqui falando sobre a situação da Álvares e Marçal, a empresa contratada pelo Internacional, que já deu um primeiro parecer depois de um estudo que durou alguns meses, desde o meio para o final do ano passado, em que foram avaliadas pela empresa, que é uma consultoria brasileira, porém global, né, que atende empresas do mundo todo, que ajuda em reestruturação de empresas, e eles fizeram um estudo sobre a situação, a dívida do Internacional, tudo que vive o clube, dentro da cultura do clube também, da cidade, enfim, do que seria melhor para o Internacional tomar como medida. Uma recomendação, não é uma ordem, isso é bem diferente, tá? A recomendação da Álvares Marçal não significa que o Inter vá fazer isso, mas a recomendação foi de entrar, quem sabe, numa recuperação judicial, tá? Que seria um jeito de reorganizar as finanças do clube, tá? E depois, posteriormente, a avaliação de uma eventual transição para um modelo de SAF, um modelo de sociedade anônima do futebol. Essa foi a recomendação da empresa Álvares e Marçal. Porém, isso seria apreciado e debatido no Conselho Deliberativo do Internacional. Mas tem um entrave que vai atrasar um pouco essa discussão, que são as contas do ano passado, as contas de 2025. Por quê? As contas do Inter de 2025 também passarão por um atraso no seu debate, tá? Porque a gente teve uma mudança importante em relação ao balanço financeiro do Inter de 2025 no que diz respeito à situação envolvendo a Liga Forte União, que agora se tornou Futebol Forte União, o bloco que o Inter está inserido e que fez a venda dos seus direitos de transmissão pelos próximos 50 anos. Para quem não lembra, o Inter vendeu 20% dos seus direitos de transmissão pelos próximos 50 anos por 218 milhões de reais. Porém, teve uma reorganização desses valores e do percentual da venda dos direitos televisivos pelos próximos 50 anos. Muitos clubes mudaram de 20 para 10, alguns até menos de 10% dos seus direitos pelos próximos 50 anos. O Inter passou por essa mudança. O Inter tinha vendido 20% pelos próximos 50 anos por 218 milhões de reais, pegou esse dinheiro, porém ano passado também entrou nessa reorganização e mudou de 20% para 10% dos seus direitos televisivos pelos próximos 50 anos. Então o valor que era de 218 por 20 foi de 109 para 10%, tá? 109 milhões por 10%, perdão, pelos próximos 50 anos. O que, como o Inter já tinha pego o dinheiro, os 218 milhões em 2024, passou por uma mudança financeira, tá? E isso tem que entrar no balanço também, e por conta disso tudo, tá tendo uma reorganização também do que foram as contas do Inter no ano passado, tá? E isso também estará nas contas do clube, e por isso as contas do clube atrasaram, e aí esse debate em relação a essa recomendação da empresa também deu uma atrasada, tá? O estudo da Álvares e Marçal, ele deve entrar em pauta no Conselho Deliberativo do Inter só no mês de maio, tá? Porque as contas devem ser até agora esse mês de abril, final de abril, serem apresentadas também no Conselho, para aí em maio conseguir debater com os conselheiros do Inter esse estudo e essa recomendação da Álvares Marçal. E dentro disso tem uma informação muito importante que o Fabrício Falkowski trouxe no Correio do Povo mais cedo, tá? Sobre a dívida do Internacional.
porque nos bastidores do Inter já se aponta um cenário mais, vamos lá, melhor em relação às finanças do clube e à dívida, tá? No último balanço sobre a dívida do Inter, no final de 2024, a dívida estava colocada em 860 milhões de reais. Porém, já há um entendimento e uma, entre aspas, comemoração no bastidor que, depois de 10 anos, a dívida do Inter deve ser confirmada com uma redução agora em 2026, tá? Por conta de negociação, renegociação, bem dizer, de algumas pendências fiscais que o clube tinha, tá? Que isso foi concluído no ano passado. Por exemplo, o passivo tributário, que dava mais ou menos 378 milhões de reais, ele foi reduzido para 200 milhões de reais. A gente está falando de quase 180 milhões de redução de passivo tributário, tá? Além disso, com essa diminuição desse passivo tributário que eu citei, e uma reestruturação, obviamente, que foi feita para tentar atacar a dívida, melhorou o fluxo de caixa do Inter e melhorou a situação de fato dessa dívida que, ao que tudo indica, depois de 10 anos, vai voltar a ser reduzida. Não vai ser uma redução drástica, gigante, que melhore muito a situação do Inter, até porque já começou 2026, novas dívidas entram, novas movimentações também, mas é uma redução depois de 10 anos, né? Mas ainda assim, o cenário do Inter é alarmante, é preocupante em relação à sua situação financeira, e a gente sabe que isso reflete no clube e, consequentemente, lá no final da pirâmide, também reflete no futebol dos últimos anos no Colorado. Uma informação preocupante em relação a essa situação da Álvares e Marçal, mais um atraso em relação ao debate sobre esse assunto, que eu confesso, e aí trazendo um pouco de opinião para esse vídeo, eu não acho que vai para um caminho de mudar algo, porque a gente sabe como funciona a política do clube, o conselho, por mais que tenha a recomendação aí da recuperação judicial, de quem sabe avaliar uma transição para a SAF, eu não acho que isso, sinceramente, vai acontecer, não consigo ver essa possibilidade, mas no meio de tudo isso, pelo menos o Inter conseguiu dar uma reduzida na sua dívida, por mais que a situação ainda seja preocupante, por mais que essa redução não seja tão grande assim, mas é uma redução, pelo menos, dessa dívida do Inter. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá bem? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.